Amigos, para tudo tem explicação, especialmente no futebol. E no Rio Grande do Sul nós podemos fazer várias constatações sobre o momento baixo que vive o futebol gaúcho no cenário esportivo nacional. Muitos dirão, não, mas o Inter o ano passado foi vice-campeão brasileiro. Foi, mas nós sabemos como foi. Olha, o Grêmio decidiu a Copa do Brasil e foi até as semifinais da Libertadores. Foi. E nós sabemos também como foi. Agora é preciso entender, buscar as explicações por que a dupla Grenal não chega aos títulos, embora tenha tido essas participações e, de alguma forma, relevantes, se olharmos somente o resultado final e não examinarmos o contexto de como tudo aconteceu. Eu falo isso porque eu tenho observado algumas reações bem diferentes no nosso futebol. Quero tratar com vocês deste assunto imediatamente. Mas antes eu quero te fazer um pedido para que você se inscreva no canal, ative o sininho, envie aquela mensagem, o teu comentário discutindo os nossos assuntos. É muito importante a sua participação. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Deixa o joinha aí, compartilha o canal com os teus amigos. Eu estive pensando agora nas últimas convocações da seleção brasileira, por exemplo. E nós também sabemos, não é uma seleção que desperte a confiança do torcedor brasileiro, não. Seja ela formada com jogadores somente do exterior, que joguem no exterior, somente por jogadores que joguem no Brasil, com a predominância de jogadores que joguem no exterior, com um incremento de 2 ou 3 atletas que atuem no futebol brasileiro. Nós percebemos que esta seleção não consegue ganhar a simpatia, a confiança do torcedor brasileiro, e que os resultados são todos obtidos com muita dificuldade. As vitórias, quando chegam com muita dificuldade. E isto nós conseguimos observar ao longo das disputas. E há muita discussão fora do futebol também, diferentemente de outros momentos, quando a seleção brasileira se preparava para uma competição e pensava na competição. Era o fundamento, era o pensamento principal. Então, pensando na seleção brasileira, neste envolvimento dela com a dupla Grenal, eu lembro do período em que a dupla Grenal, cada um cedia 2 ou 3 jogadores para a formação da seleção brasileira. Alguns até não viajavam para a Copa do Mundo, eram cortados antes, mas sempre havia 2 ou 3 representantes do futebol gaúcho na seleção brasileira. Se não tínhamos atletas, tínhamos treinador. Se não tínhamos treinador, tínhamos árbitro de futebol participando, incrementando o trabalho da CBF, sendo representado o futebol gaúcho em todas as esferas. Sempre tínhamos alguém representando o futebol do Rio Grande do Sul, mas de uma forma especial na seleção, nos atletas. Sempre tínhamos jogadores convocados. E quando não ia alguém, havia uma reclamação. Pô, não levaram o fulano. Hoje não existe mais. Hoje não existe mais. Hoje é uma alegria com a ida do Edenilson para a seleção brasileira, numa repescagem, numa segunda época, numa segunda chamada. Isso aí demonstra o tamanho do futebol gaúcho. Não há ninguém mais que possa servir a seleção brasileira no futebol do Rio Grande do Sul. Uma outra questão que eu também chamo a atenção de todos é, por exemplo, há algum tempo, qualquer contratação de porte médio, que viesse para a dupla Grenal desembarcava no Salgado Filho. Ele vinha de fora, vinha do centro do país, vinha do exterior e chegava aqui como um jogador já consagrado, identificado, que chegava exatamente para servir a um grande clube, como é o Internacional, como é o Grêmio. Esses jogadores desembarcavam aqui com esta autoridade de chegarem para acrescentar, porque a dupla Grenal fazia contratações de atletas indiscutíveis. Hoje não. Hoje você olha aí, você recebe no aeroporto Salgado Filho, pelo lado do Internacional, o Palácios, o Mendes, o Mercado, o Paulo Vitor. Você pega do Grêmio o Campas, você pega o Thiago Santos, você pega o Turim, você pega o Borja, jogadores que, ao chegar no aeroporto Salgado Filho, se você não colocar um crachá, você não sabe quem é. Hoje, as grandes contratações da dupla Grenal que chegam pelo Salgado Filho
são identificados somente se usarem crachá. Este é hoje o tamanho do futebol gaúcho. Um abraço.